O deputado federal Duarte Nogueira está aqui conosco. Além de fazer uma prestação de contas do seu trabalho na Câmara Federal, como oposicionista, vem falar daquilo que nós já alertamos aqui, que foi realmente a invalidação das contas da Caixa Econômica Federal, e que se for só invalidação, tudo bem. O duro foi passar o dinheiro para a conta dela, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal 20. E é uma alegria poder retornar aqui na emissora. Hoje pela manhã falamos na 79 no seu programa de rádio. Claro. E agora retornamos aqui, de fato, para confirmar que o PSDB está entrando... Parece que o DEM e o PSDB juntos. Sim, entramos com ação conjunta, porque no final do ano, como a própria imprensa noticiou, a Caixa Econômica Federal, em tese, se apropriou de mais de 450 mil uma desapropriação. Contas. Ela pegou e ficou com os recursos das supostas contas que não tinham sido recadastradas. E o volume de recursos que depois se levantou foi alguma coisa da ordem de 719 milhões de reais. E a gente, enfim, isso é um absurdo, em tese, não deve acontecer, então nós vamos agora acionar, convocar as autoridades da Caixa para que elas possam prestar esclarecimentos e, obviamente, tomar todas as medidas para que esses recursos confirmados que saíram das suas contas possam imediatamente retornar para os seus devidos correntistas. E isso acontece no Brasil todo. E isso aí também não faz com que o aplicador da poupança se sinta enganado e fique com medo de aplicar? Eu espero que não, né? A poupança é uma das aplicações mais estáveis e seguras, sobretudo das pessoas de menor poder aquisitivo. Quem tem lá um dinheirinho que sobra no final do mês, coloca na poupança 50, 100, 200, 300 reais e vai poupando, né, para poder, quando for necessário, quando surgir uma emergência, ter aquele dinheiro. Até para estudar um filho, etc. E é uma salvaguarda para o futuro da própria família. Se não aplica num terreno, num imóvel, tem aquele dinheirinho lá na poupança, que é um dinheiro sagrado e que jamais foi tocado, ninguém teve a coragem de fazê-lo, à exceção do Collor, que o fez temporariamente, naquele momento, com a ministra Zélia, na tentativa de se conter o processo inflacionário. Felizmente, o plano real do presidente Fernando Henrique e presidente Itamar vieram mostrar que não era necessário confiscar o dinheiro de ninguém para você estabilizar a moeda e garantir o controle inflacionário. Nós precisamos ficar atentos agora que o governo está relaxando com essa história. Hoje tem a reunião do Copom, que deve definir o aumento da taxa de juros. Infelizmente, isso tira o poder de compra da população, aumenta, enfim, o custo de vida. E aumenta, né, a inadimplência. Diminui a renda das pessoas e isso, enfim, desencadeia uma série de problemas para o comércio, para a indústria e assim por diante. Então, a inflação alta é mau sinal. Então, o governo faz essas maquiagens, fez no passado recente, há um ano atrás, com a maquiagem do orçamento e agora utilizou... E segurando alguns preços administrados. Utilizou da Caixa Econômica Federal para fazer o mesmo com a conta dos poupadores. E no caso dos preços administrados, não fosse os preços administrados, que é energia elétrica, gasolina, telefonia, a inflação estaria muito mais alta do que os 6% que inicialmente foi anunciado. Bom, geralmente aqueles que gostam de criticar chegam e falam assim, o que o deputado fez? Então eu pergunto para o senhor a mesma que eles fazem para mim. O que o Duarte Nogueira fez na Câmara Federal? Bom, esse ano que passou de 2013 foi um ano bastante atípico, porque nós tivemos aquelas manifestações de junho e de julho, que acabaram pressionando o Congresso. O governo se mexeu, veio com aquela história de reforma política, com plebiscito. Aquilo era impossível de ser realizado, até pelo tempo que você tinha um ano antes das eleições que ocorrem esse ano, para poder fazer o plebiscito, o que acabou levando que houvesse uma pressão da parte, não só nossa, mas do meu partido, para que a gente pudesse assumir alguns pontos da reforma política que vão ser retomados agora na abertura dos trabalhos do Congresso. Mais especificamente como deputado, tendo em vista a minha atividade como oposicionista no Congresso, eu fiz a apresentação das minhas emendas que me cabem no orçamento,
tive a felicidade de poder contar com o apoio de alguns deputados que também atuam na nossa região e no nosso estado. Conseguimos emplacar uma emenda de bancada de mais de 12 milhões de reais só para aqui, para Ribeirão Preto, para o polo tecnológico. O governador assinou um convênio em dezembro último para dar início ao projeto de realocação e o projeto executivo para a implantação das empresas que vão ser sediadas no entorno do nosso polo tecnológico para gerar emprego e renda. E além disso, a FATEC, lá na Vila Virgínia, já está numa fase bem avançada da sua construção, para que a gente possa fazê-la funcionar ainda esse ano de 2014, já com os cursos sendo abertos para os vestibulares para as turmas já de 2015. O Hospital de Serrana e o Hospital da Criança são os dois hospitais de 4 que o governo vai entregar ainda esse ano. E o aeroporto está Saúde tudo ok, pública, né? O aeroporto está pleno vapor, o governo do estado fazendo toda a parte de investimentos, agora inicia as obras de implantação da ampliação da pista, a realocação da Avenida Tomás Alberto Ottoli, está quase pronto para inaugurar nas próximas semanas o terminal alfandegado e o remanejamento das famílias da parte que vai ter que ser desafetada, todas com a contrapartida de dar o apoio para novas moradias para essas famílias que vão ter que deixar o entorno do aeroporto por força até das decisões de natureza legal e ambiental. E além disso, a estrada de Serrana, que já está duplicada de Ribeirão a Serrana, agora vai ser duplicada de Serrana até Serra Azul e depois a terceira faixa e acostamentos até Cajuru. Ao lado disso, no final do ano, quando o governador veio entregar casas aqui na região, a gente vistoriou a estrada que liga ali a rodovia Anguera, São Simão, Santa Rosa, em seguida vai a Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras. Começou a obra de recuperação da repavimentação ou da recomposição do pavimento da rodovia que liga a estrada de Ribeirão a Araraquara, que passa ali pela usina Moreno, vai até a antiga Celpave, agora International Paper, liga Luiz Antônio e vai de volta até a rodovia Anhanguera. E uma série outras de recapes e manutenções. E aquela ligaçãozinha ali para Jardinópolis, né? Aquela ligação... O acesso, são dois acessos. O acesso Arthur Costa Curta, que liga os 5 quilômetros de Jardinópolis até a rodovia Anhanguera, e o outro que liga a cidade de Pontal até a rodovia Armando Salles Oliveira, perto da Laranja, que são mais 10 ou 9 quilômetros, que é o acesso Maurílio Biagio também. Eu recebi agora pelo Facebook Ricardo Gimenez, e ele é cheio de aspas, etc. O deputado poderia relembrar o PROER, certamente um exemplo, entre aspas, de transparência, ou o caso Marca Fonte Sidan, também a transparência, entre aspas, nas privatizações tucanas, o uso do CPMF para fechar as contas do governo FHC e sua extinção quando ela estava sendo usada pelo Lula? Vamos lá, PROER. PROER foi o programa de reestruturação do sistema financeiro durante o governo do presidente Fernando Henrique, que inclusive foi através do PROER que permitiu que a gente tivesse menos abalo no Brasil quando ocorreu a crise de final de 2008, onde o próprio governo, então do presidente Lula, fez a segunda etapa do PROER e nós, mesmos da oposição, votamos favoravelmente para garantir estabilidade no nosso sistema financeiro, evitar a quebradeira que, aliás, foi de instituições bancárias. Que a oposição tivesse feito isso. E isso ainda ajudou a dar autonomia para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal fazer ações para evitar que houvesse qualquer colapso no nosso sistema financeiro, o que acabou de fato ocorrendo. Fonte Marca Sidan foi um escândalo de desvio de recursos, que aí foi mais uma questão de atuação da própria Polícia Federal e dos órgãos de intervenção de natureza financeira, que o próprio tempo acabou de se incumbir, de mostrar como aconteceu. E no terceiro, a questão da CPMF. A CPMF ela não foi criada durante o período do presidente Fernando Henrique. Ela foi criada como IMF, Imposto de Movimentação Financeira, ainda no governo do presidente Itamar Franco.
o Brasil vivia uma crise fiscal, um desequilíbrio para poder fechar as contas. Nós não tínhamos aquela segurança de crescimento da economia como ocorreram no período de 2003 até 2008 na crise, o mundo inteiro bombou de crescimento. Naquele período anterior a 2002 tivemos 5 crises internacionais e a IMF, depois durante o presidente Fernando Henrique, a CPMF, serviu para poder, durante aquela crise fiscal, ajustar os recursos de investimentos na saúde. Depois a CPMF caiu em 2007, porque não se fazia mais necessário ela existir, porque nós não tínhamos mais uma crise fiscal. Havia uma lei de responsabilidade fiscal, havia um ambiente econômico mais favorável, aquilo não era mais necessário tirar aquela receita da sociedade na forma como aconteceu no passado. O PT tentou restituir o imposto do cheque através da CSS, Contribuição sobre a Saúde, mas felizmente acabou não conseguindo passar. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado o Ministério da Saúde tinha mais de 100 bilhões de reais de orçamento. Deixou de executar 18 bilhões de reais. Portanto, não há falta de recurso, o que há é falta de uma capacidade de gestão mais eficiente. Posto isso, que a próprio Ministério da Saúde, nessa última década, que quando colocava 10 anos atrás 56% dos recursos na saúde, hoje só está colocando 45%. Então, quem está sobrecarregado nessa diferença de 11% são estados e municípios, o que tem levado não só as cidades a terem problemas nessa área de fechamento das contas da saúde, porque envolve recursos bastante vultosos, mas o próprio governador Geraldo Alckmin está fazendo um realinhamento na parte hospitalar, inclusive contratando hospitais como Santa Casas e hospitais beneficentes na forma de hospitais estruturantes, como foi o caso de Barretos, o caso de Batatais. Estamos trabalhando para que se faça isso também com a Santa Casa de Ribeirão Preto, além de usar de retaguarda hospitais regionais como Altinópolis, São Simão e Guariba, para desafogar leitos de alta complexidade, como é o caso do HC, para poder internar pacientes com casos mais graves no HC e deixar a parte de recuperação para os hospitais de menor complexidade, racionalizando mais os recursos. E só para você ter uma ideia do esforço que foi feito, Morandim, no ano passado, o governador colocou só no Pró Santa Casa, que é aquele recurso adicional para Santas Casas do estado todo, suplementar o repasse SUS, que já está, a própria tabela deixou de ser atualizada faz 10 anos. 45%. 45%, exatamente, está muito bem com os números. O governador colocou ano passado 222 milhões de reais, o governador Geraldo Alckmin. Esse ano já pactuou com as entidades 535 milhões, inclusive anunciou na última quinzena de dezembro, o que obviamente foi uma notícia muito boa para a área de saúde da nossa cidade e de toda a nossa região. Dênio Muniz pergunta ao deputado por Facebook. Gostaria de saber sobre a possibilidade de uma universidade federal em Ribeirão. Bom, nós gostaríamos muito, né? Enquanto ela não vem, isso depende de uma decisão de natureza federal, do governo federal, a gente ajuda a fortalecer a nossa aqui, que é a nossa Universidade de São Paulo. Para isso, nós acabamos de dizer no começo do programa, mais de 12 milhões de reais para o Polo Tecnologia, que funciona dentro da nossa Universidade de São Paulo. O reitor que foi agora nomeado pelo governador Geraldo Alckmin é o Dr. Marco Antônio Zago, que é de Ribeirão Preto, que é médico aqui da nossa cidade, e portanto isso é mais um esforço para defender os interesses do fortalecimento do campus da Universidade de São Paulo aqui em Ribeirão Preto. E como nós fizemos com o curso de Direito, Educação Física, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, entre outros cursos que foram abertos nesses últimos 10 anos aqui na nossa cidade, por intermédio de um esforço conjunto de todos nós, enquanto a Universidade Federal não vem, a gente fortalece a estadual que a gente aqui já tem. Vera, da City Ribeirão, por telefone. A administração pública está deixando a desejar. Um exemplo, questão da água. Falta água, mas tem vazamentos pela cidade. Agora querem tratar o Rio Pardo. Olha, o custo disso. É preciso cuidar do bom uso e evitar desperdício. E não é apenas o povo que desperdiça, o governo também, não fazendo reparos e manutenção. Como é que é o nome dela? Vera. Correto, Vera. Eu lembro que um dos pontos mais de polêmica na eleição do ano passado, que inclusive eu disputei como candidato, era a questão do abastecimento de água. Você tinha várias torneiras em muitos bairros da cidade que não tinha água,
e, no entanto, vazamentos também na cidade toda. Então, o desperdício com a falta de água, de abastecimento. Eu vi nesses dias aí um anúncio nos jornais que está sendo feito um plano de reestruturação por parte do DAERP para melhorar os recursos. Espero que possa dar certo, porque a autarquia, que é o DAERP, ela foi criada em 1969, no primeiro mandato do meu pai como prefeito, para poder atender a sucessão do DAIT, que é o Departamento de Água, Energia e Telefonia. Água, esgoto e telefone. E criou-se uma estrutura autárquica para poder atender a parte do saneamento básico da cidade. E de lá para cá, o que a gente combateu muito é que o apadrinhamento político e os compromissos de natureza partidária acabam tirando a essência da meritocracia, ou seja, valorizar o servidor de carreira do DAERP, que é quem conhece o assunto, quem sabe fazer as coisas acontecer, e obviamente se tivesse uma chance de ser mais bem aproveitado, certamente o problema de água não estaria na situação que se encontra hoje na nossa cidade. Tem mais que uma pergunta lá, mas eu queria dizer o seguinte, vamos marcar um outro dia para o senhor pontuar o que o senhor fez para Ribeirão Preto, porque o pessoal cobra, né? O senhor entrou mais no aspecto e o pessoal, enfim, pergunta, né? Então, mas para fazer um elencar tudo aquilo que o senhor fez lá na Câmara Federal e no governo do Estado, junto ao governador Geraldo Alckmin. Voltamos numa outra oportunidade aqui para conversar novamente com você e com os nossos telespectadores. Muito obrigado, deputado Antônio Duarte Nogueira Júnior. Tem mais uma pergunta? No ar? Hein? Vamos lá. Bom, enquanto isso, a gente vai dizendo o seguinte, o senhor se candidata a prefeito depois aqui ou vai sair a federal? Está distante ainda a eleição municipal, você tem ainda 3 anos pela frente, esse ano a gente tem eleições gerais. O senhor é candidato a federal. Eu assumi a presidência do estadual do PSDB meados do ano passado, tenho a responsabilidade, enfim, de organizar o partido para montar um bom projeto, apoiar a reeleição do governador Geraldo Alckmin, fazer uma aliança que permita a gente ter essa identidade cada vez mais com quem quer uma política limpa, correta, eficiente, com bons resultados, e é isso que tem me colocado agora como prioridade primeira. As eleições lá na frente a gente vai oportunamente discutir. Então vai dar para responder. Eurípides Jardim Guatemi, temos notícia que haverá aproximadamente 7% para os aposentados que ganham o mínimo e de 5%, alguma coisa, para quem ganha mais de um salário mínimo. Com o tempo, esse benefício será mínimo porque só vai achatando. O que o deputado pode fazer para evitar isso? Deputado, acompanha essa questão? Eurípides Jardim Guatemi. Eu acho que ele está se referindo ao fator previdenciário. Não, agora, o aumento para quem ganhou o salário mínimo foi de 7%. Então chegou a 722. Mais a quem ganha um pouquinho a mais, qualquer que seja, do salário mínimo, o aumento foi de 5,5%. Ele está correto. A base acabou sendo, como acontece também no fator previdenciário, quanto mais você ganha, mais desconto a pessoa acaba tendo. O governador, inclusive aqui em São Paulo, estabeleceu um salário de R$810, né, como forma de dar um patamar maior. Mas essa é uma lei federal, nós tentamos modificá-la, eu era líder inclusive em 2011 quando ela foi votada, e o que quis o governo? O governo não quis discutir anualmente o reajuste do salário mínimo, ele quis votar por pacote. E, obviamente, o governo, tendo maioria, acabou limitando que a gente pudesse discutir isso anualmente. E essa regra ficou valendo em consideração ao PIB dos 2 anos anteriores e vale automaticamente para o ano seguinte. Infelizmente, essa é uma questão que só vai poder ser modificada quando for se discutir a questão do aumento do salário mínimo no próximo ano. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.